Não, tá só aqui, ó. Não, tem que baixar o... Tá bom. A coisinha. Vou fazer a leitura pra gente se harmonizar. Perante a oração. Proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando-se desta forma a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaça os espíritos. Quanto possível, abandonar as fórmulas decoradas e as leituras maquinais de preces prontas e viver preferentemente as expressões criadas de improviso em plena emotividade na exaltação da própria fé. A diferença fundamental entre orar e declamar. Abster-se de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos, outros nas reuniões doutrinárias. A oração, acima de tudo, é sentimento. Prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo ao proferir essa ou aquela prece, adotando concisão e espontaneidade em todas elas, para que não se faça um veículo de intenções espiciosas. Fervor da alma, luz na prece. Durante os colóquios da fé, recordar todos aqueles a que tenhamos melindrado ou ferido, ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão de nossas faltas. Os resultados da oração, bem como os resultados do amor, são ilimitados. Cancelar as solicitações incessantes de benefício para si mesmo, centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Quem ora em favor dos outros ajuda a si próprio. Controlar a modulação da voz nas preces públicas para fugir à teatralidade e à convenção. O sentimento é tudo. A leitura foi feita deste livrinho, Conduta Espírita. Convido a todos agora então a elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amigo Francisco, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui, com o intuito de aprender um pouco mais sobre este Evangelho de luz e de amor, agradecendo por tudo que temos, Senhor, por nós termos uma casa, um teto, nosso alimento de cada dia, por não nos faltar nada, por o Senhor estar sempre zelando por nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa ajudar a todos aqueles que têm fome, que têm frio, que passam por dificuldades, seja elas físicas ou espirituais. Que o Senhor possa mandar os seus espíritos de luz até os hospitais, onde tenham um enfermo, que esses possam ser amparados por nossos irmãos de luz, que possam ir até os asilos, aos orfanatos, aos presídios. Senhor, que os seus espíritos de luz possam tocar a todos os corações que sofrem de alguma forma, seja de forma física ou sentimental. Que os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, amigos, estejam sempre nos guiando, nos orientando, nos trazendo a sabedoria necessária para ter um entendimento sobre todas as coisas, sobre as dificuldades diárias, que eles possam iluminar as nossas mentes, acalmar os nossos corações. Senhor, que o Senhor possa abençoar a todos os nossos entes queridos, os nossos amigos mais próximos, a toda a nossa nação, Senhor. Possa abençoar
a todos neste momento de tanta dificuldade. Que a espiritualidade maior possa olhar nestes momentos em que nós vamos ter aí uma nova escolha política dos nossos governantes, que eles possam atuar fortemente sobre a mente desses que vão assumir esse próximo momento de governar este país, este estado, para que possam trabalhar da melhor forma possível, iluminados pelas mentes de luz e de amor. E com essas palavras, Senhor, na noite de hoje, vamos dando por encerradas as nossas preces, e que o Senhor possa iluminar o nosso irmão esclarecedor dessa noite, facilitador, para que possa passar da melhor forma possível esses ensinamentos da sua vida. Que assim seja. Temos conosco, então, o nosso irmão Ederson, dessa mesma casa, que vai transmitir, então, a mensagem da noite. Pode. O tempo é todo seu, né? Então, uma boa noite a todos. É uma enorme alegria e satisfação de estar aqui novamente. E a gente vai iniciar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente então inicia esse capítulo 18 já com uma parábola do festim de bodas, que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 1 e 2. E está em Mateus, também no capítulo 22, versículos de 1 a 14. A gente já estava fazendo esse trabalho de parábolas, trabalhando em paralelo, fazendo uma sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda uma vez por mês eu trago uma parábola também de Jesus à luz da doutrina espírita, para a gente ter um conhecimento, né, e também divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então a gente está fazendo em paralelo esse trabalho de parábolas também de Jesus. Então agora a gente vai iniciar novamente esse trabalho e vamos começar então já com essa parábola de festim de bodas, ou festim de núpcias também é conhecido. Então eu vou fazer a leitura, daí depois a gente vai trabalhar os versículos dessa parábola. Então Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então tem lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma explicação lá dessa parábola. Então todos podem ler lá também. E eu fiz um aprofundamento dessa parábola. Então trazendo das outras obras idôneas as explicações, se aprofundando mais em cada versículo. Ali Kardec dá uma explicação do contexto geral da parábola. Então ele dá um contexto. E aí então a gente faz um trabalho mais aprofundado. A gente vai por versículos, né, explicando a parábola. Que a gente pegou dos trabalhos dos livros Parábolas Terapêuticas, de Alírio de Cerqueira Filho, o Evangelho também segundo Sobral, e Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel também. Então eu fiz um trabalho dentro dessas três obras. Então vamos fazer a leitura, todos acompanham. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícia disso,
encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então é uma parábola bem longa. Eu vou procurar trabalhar, né? Não dá para correr também. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente procura esclarecer, mas a gente vai procurar fazer ela dentro do tempo, né, de 1 hora. Então nós vamos começar a trabalhar por versículos agora. Então o primeiro versículo diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então vamos ver, então o reino dos céus, né, que muitos comentam sobre o reino dos céus em várias religiões, e muitos acham que o reino dos céus está aqui, está acolá, está em algum lugar, né? E já nós, na doutrina espírita, a gente sabe que o reino dos céus é uma questão, né, de estado interior, né, de paz. Esse é o verdadeiro estado de espírito. Então é o estado de nós buscarmos esse reino que Jesus nos convida, né? A verdadeira paz de espírito. Então esse é o reino dos céus que está dentro de nós, que não está em algum lugar, né? O rei, nesse versículo, simboliza Deus, nosso Pai, o Criador. Então é o que está simbolizando na parábola. Celebrar as bodas de seu filho, então é a comemoração constante do nosso casamento. Ou seja, entrar em sintonia com seus ensinamentos, com o noivo, que é Jesus, Filho do Pai Altíssimo. Então esse festim, né, essa festa de bodas, que eles colocam na parábola como se fosse uma celebração de um casamento, né? Ou seja, então é esse casamento que nós somos convidados a se casar com o noivo, né? E quem é que é o noivo? O noivo na parábola é Jesus. E nós então todos devemos se casar com Jesus, ou seja, simbolicamente, né? Ou seja, se casar, entrar em sintonia com Ele através dos seus ensinamentos, né? Não só conhecer as suas leis, as suas virtudes que Ele nos traz, que traz do Pai, mas vivenciar em nossas vidas, né? Fazer a prática desses ensinamentos. Tudo tranquilo até aí o primeiro versículo? Então no versículo 3, desculpa, aqui eu coloquei 2 versículos lá, para não... Aqui é o 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Então quem são os servos que são chamados aqui nessa parábola, que são os convidados para essa boda, essas festas? Quem são esses servos? Então os servos, né, está ali, os servos então que Deus envia e está sempre enviando, são todos aqueles que se colocam a serviço do Senhor. Então os servos, esses convidados, os servos, então, são todos aqueles enviados, né, que o próprio Cristo envia, né, com tarefas, com missões, a serviço do próprio Cristo, né, a serviço de Deus. O convite para as bodas sempre são feitos a todos nós. Então esse convite às bodas, que nós estamos sendo convidados nessa noite de hoje,
através dessa parábola de Jesus. Então esse convite não é um convite específico, né? Só para os servos, ou só aquele que segue, pratica as virtudes. Serve para todos. Então é um convite para todos nós, aqueles ainda que não aceitaram o convite de Jesus para se tornar uma vida melhor, né? Mais saudável, praticando essas virtudes que Ele já nos trouxe há 2000 anos, para a gente sair desse comodismo, né, dessa preguiça, muitas vezes, ou então de buscar uma vida somente materialista. Então é um convite que Ele já nos faz há 2000 anos, né, para a gente participar desse festim de bodas, para todos nós, toda a humanidade. E estes não quiseram vir. Então quem é que são aqueles que não quiseram vir, né? Então são as pessoas céticas, né? Aquelas que não acreditam em nada, materialistas, que desconhecem o convite de Jesus. E aqueles que conhecem, mas os atrativos do mundo, as coisas, né? As paixões, os vícios do orgulho e do egoísmo são mais fortes. Então o convite é feito, mas que a maioria não aceitou o convite. Infelizmente a gente vê que a maioria não aceitou, porque se aceitasse, a gente já ia ver uma humanidade melhor do que a gente vê hoje, né? Com certeza. A gente já não ia ver mais guerras, não ia ver mais fomes, desigualdades, né? No contexto geral. E aí então o que acontece? A maioria ainda não aceitou o convite de Jesus. O convite para essas bodas, para entrar em sintonia com seus ensinamentos. Não aceitaram ainda. Tranquilo? No versículo 4, depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Então aqui nesse versículo 4, ele coloca o seguinte, que Deus, né, o nosso Pai, tem tudo do que é melhor para todos nós, simbolizados na fartura desses bois cevados, né, que já estão mortos porque o Pai não necessita deles, mas nós sim precisamos de meios para vivermos bem, onde na casa do Pai há abundância de pão, também simbolizado na parábola dos 2 filhos, ou filho pródigo. Então aqui nesse contexto do versículo 4, ou seja, tudo já está preparado para nós, né? Mas, ou seja, muitos de nós a gente não aceita. Então a gente fazendo essa volta para a casa do Pai, que também nos ensina na parábola dos 2 filhos, ou filho pródigo, que a partir do momento que eu já canso dessa minha vida materialista, como mostrou ali antes, uma vida de orgulho, de egoísmo, né, vivendo na preguiça, no comodismo. Então a partir do momento que a gente sai, que a gente cai em si, como diz na parábola dos 2 filhos, ou seja, a gente acorda e vê que a vida não é isso. Que a maioria hoje, infelizmente, vive uma vida sem sentido. Ou seja, uma vida extremamente materialista, né? Uma vida egoísta, orgulhosa, pensando só nele, nos da família dele. Eu tenho meu trabalho, eu ganho bem, eu vou para casa, né? Vivo uma vida assim, muitas vezes uma vida fútil, uma vida somente pensando em cada vez ganhar mais, só adquirir bens materiais. Só que é inevitável que muitas vezes vai vir o sofrimento, né? Vai bater na nossa porta, vai vir a dor, vai vir o sofrimento, e que tudo isso é um convite para nós aceitarmos. A gente sair dessa vida cômoda, de uma vida muitas vezes sem sentido, uma vida somente materialista. Porque todos nós viemos aqui com uma tarefa, com uma missão com M minúsculo, claro, não com M maiúsculo como Espírito Superior, mas todos nós temos uma missão de nós buscarmos essa vida espiritual, essa sintonia com Jesus, buscar através dos seus ensinamentos, praticar essas virtudes, para nós realmente buscarmos esse reino dos céus, a felicidade plena.
e que nós vamos buscar primeiro a nós mesmos, para dentro dos nossos corações. Porque muitos acham que a felicidade estão nas coisas do mundo, mas na verdade é um lento engano que ela está vivendo. E mais cedo ou mais tarde, como a gente tinha dito, ela vai bater na nossa porta nos convidando ao convite de Jesus. Mas muitas vezes ele insiste e pode vir a dona sofrimento também, né? Gerando então uma senhora infelicidade, que isso tudo pode gerar na vida da pessoa. Mas isso tudo a gente pode reverter aceitando esse convite, né? E caindo em si, vendo que na casa do Pai há abundância, que há tudo lá que a gente precisa para sermos felizes, viver uma vida equilibrada. Vivendo sim, a gente necessita do nosso trabalho profissional, a gente necessita das questões materiais, né, para nós sobrevivermos nesse planeta de expiações e provas, né, que ainda é um mundo materialista. Mas a gente tem que viver uma vida equilibrada, uma vida de nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, que é a paz interior, a felicidade, eu praticar esse caminho das virtudes. E tem lá também no Evangelho diz, né, buscai o reino dos céus e tudo mais virá por acréscimo, né? Então, ou seja, nós buscando o reino dos céus, fazendo a nossa parte, trabalhando essas virtudes, combatendo ainda os nossos vícios do orgulho, do egoísmo, nós estamos construindo o nosso reino de paz, nosso reino dos céus, que é para todos nós, né? Então tudo isso é simbólico, né? Que diz aqui simbolizando numa grande festa, né? Bois bem gordos, né? Cevado. Ou seja, o Pai não precisa dessas festas, desses bois cevados. A gente precisa ainda dessas questões, né? A gente necessita de coisas para nós vivermos ainda, né? É necessário, mas a gente viver com equilíbrio. E nós tendo uma vida buscando primeiro o reino dos céus, a nossa vida nós vamos ter ela como se fosse uma festa, uma alegria. Claro que nós vamos ter as tribulações, as dificuldades, vamos. Mas com Jesus, como ele diz também, né? Com Jesus o seu fardo é mais leve. Imagina sem Jesus. Sem Jesus a vida fica uma vida sem sentido. Uma vida parece que eu estou carregando, sei lá, 10 toneladas em cima dos meus ombros. E a partir do momento que eu busco me espiritualizar, buscar esses ensinamentos, a minha vida vai ter um sentido. E tudo mais vai acontecendo na minha vida, conforme o meu merecimento também, o que eu tenho que passar aqui nessa vida. E muitas vezes mas eu estou buscando, estou me esforçando, mas aí vem uma doença, vem uma dificuldade. Mas ninguém está livre nesse planeta de doença, é o que mais tem, né? Talvez poderia ser pior, mas como eu busquei o reino dos céus, o ensinamento de Jesus, esse fardo fica mais leve, essa doença pode ser curada, pode ser amenizada. Tudo depende dos nossos esforços, né, de buscar isso. Entendido aqui, gente? Então vamos para frente. No versículo 5, porém eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. No versículo 6, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. Então aqui eu coloquei no contexto, coloquei 2 versículos já junto, para nós aproveitar, acelerar o tempo também, né? Então no verso 5, o que diz ali no verso 5? Porém eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Ou seja, então são todos aqueles que não se interessaram em se espiritualizar, preferindo suas vidas puramente materialistas, egoístas. Ou seja, então aqui já diz no versículo, a maioria não aceitou, né? Que nem hoje aqui. Hoje é um convite para nós. Todos nós estamos sendo convidados. Em várias situações da vida a gente é convidado. E aí então o que acontece? Novamente, né, a gente já tinha comentado antes, a maioria não aceita. Ou seja, eu quero ter minha vida pensando em mim, pensando
naquele que está comigo. Primeiro eu, segundo eu, se sobrar para os outros, muitas vezes, né? Então eu quero viver a minha vida materialista. Só que, como a gente comentou, vai ter as consequências, né? No verso 6, e os outros apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. Quem é que eram os servos lá do outro versículo que a gente comentou lá do início? Quem é que eram os servos? Lembram? Os enviados. Os enviados do Senhor, né? Então, são aqueles que vieram com tarefas. São aqueles que vieram com as tarefas designadas, né? E aqui diz assim, ó, então esses outros, então apoderaram-se desses servos que foram enviados, e ultrajaram e os mataram. Então o que diz aqui? Quantos enviados do Pai foram mortos? A gente não vê nas escrituras sagradas, os profetas, a maioria eram perseguidos, eram mortos. O próprio Cristo foi morto, não é? Os seus discípulos, seus apóstolos foram perseguidos, foram mortos. Todos aqueles que foram enviados não foram perseguidos e mataram? Muitos profetas que antecederam o Cristo foram mortos, até o próprio Cristo. Os religiosos da época e os poderosos tinham medo de perder suas autoridades e regalias. E hoje não há mortos por causa da lei que os pune, mas muitos que se apoderam dos conhecimentos de Jesus, hoje esmagam os mais fracos, ao invés de auxiliarem o próximo. Se exaltam nas vaidades do poder, nos ganhos financeiros, enganando a muitos, ou seja, matam o bem por interesse. Então, claro, hoje, né, a gente vive em um outro contexto, em outra evolução, né, em outro tempo que já não há mais perseguições e mortes, né? Nesse contexto de perseguir, de matar, ou seja, senão nós aqui, né, imagina se, por exemplo, assim, para fazer uma palestra, uma pregação do Evangelho, se esses outros descobrissem, esses poderosos, vai ser apedrejado até a morte. Será que ia ter esses trabalhadores se arriscando, sabendo que poderiam ser levados à morte? Quantos de nós será que ia estar aqui? Será que nós íamos ter coragem para estar aqui sabendo que eu poderia ser pego e ser condenado à morte? Nenhum. Pois é. Então veja a nossa evolução ainda, que nós estamos muito incrédulos ainda, né? A gente tem muito o que aprender. E então, nesse sentido, e a gente pode dizer que esses poderosos, também muitos, né, que têm esse conhecimento, usam o conhecimento do Evangelho para se aprovalecer daqueles que não têm muito conhecimento, que são leigos muitas vezes, né? E vão ali, enganam eles muitas vezes, pegam dinheiro deles, né? Muitas vezes interpretam os versículos de outra forma, ali, visando dinheiro, visando eles ganhar, né, poder. Então a gente vê que muitos ainda, né, usam esses ensinamentos para esmagar os fracos. E muitas vezes eles não estão deixando também de querer matar eles, no caso, porque, como diz aqui, existem as leis, né? Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E se eu tenho um dom que Deus me deu para me levar adiante o Evangelho, que é para dar de graça o que de graça recebeste, auxiliando os mais fracos no conhecimento de Jesus, ao invés de se aprovalecer deles e tirar proveito. Ou seja, então isso, né, simbolicamente causa mortes espirituais, né? Mortes psíquicas ali. Ou seja, quando eles desencarnarem, eles vão ficar numa situação muito grave, né? E muitos também desses fiéis, muitas vezes, que prometeram, né, o reino do céu, não, dê tanto aqui que eu vou tu vai ter um lugarzinho lá no céu e tal. Essa pessoa, quando desencarna, ela acha que vai estar lá no seu céu, lá na sua casinha, e não vai ter nada. E muitas vezes vai estar até em sofrimento, porque não praticou as virtudes. Ela visou querer ganhar o reino dos céus, que está em algum lugar por aí.
E aí então o que causa isso? Causa uma morte, né? Simbolicamente espiritual. Porque quantos de nós, a maioria que não aceitou o convite de Jesus, estão mortos simbolicamente, espiritualmente falando? Estão vivendo uma vida, né, assim, como se fossem mortos-vivos ali, vivendo uma vida sem sentido, como se fossem zumbis ali, vivendo uma vida puramente material, que ainda não se acordaram para a verdadeira vida que Jesus nos traz, né? O verdadeiro sentido da vida, o que viemos aqui fazer, que viemos aqui para praticar, fazer o bem, né? Em primeiro lugar a nós mesmos, e então irradiar ao meu próximo esse bem, né? Entendido, gente? Então vamos para frente, vamos adiante. No versículo 7, e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Mas aqui, se nós interpretar o pé da letra, quem é que é o rei que a gente comentou lá no início da parábola? É Deus, né? É o Pai, o rei é Deus. Então imagina que Deus, ele se encolerizou, gente, e enviou todos os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou as suas cidades. E na visão da doutrina espírita, será que Deus faz isso? Tudo aquilo que a gente reflete, a gente estuda, né? Que Deus é amor, justiça, caridade. Mas se Deus é amor, justo e caridoso, como que Ele vai se encolerizar? Se Deus é perfeito, se Ele é perfeito, Ele não se encoleriza, não é? Nós sim podemos se encolerizar ainda, porque nós somos muito fáleis ainda, né? Temos muitos vícios. Então, enviando os exércitos, destruiu aqueles homicidas. Será que pode Deus destruir aquilo que Ele mesmo criou? Espíritos, né? Que é um princípio inteligente do universo, será que Ele destrói? E incendiou as suas cidades? Será que Ele tocou fogo também nas suas cidades? Então serve para a gente refletir, né? Então Deus nunca se encoleriza com os nossos atos. Criou as leis que regem todo o universo e que são as nossas consciências, para que nós mesmos sejamos julgados por nossas próprias atitudes. Ou seja, leis de liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Que a gente até estudou na quinta-feira, né? A gente entrou nesse tema agora. Lei de liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Incendiou, ou seja, o fogo da purificação de suas cidades, ou seja, suas organizações. Então ainda, né? Esse versículo é meio complicado, né? Ficaram, né? Ainda meio, não, mas tá meio complicado. Vamos explica melhor isso aí. Então, gente, o que acontece? Deus não vai se encolerizar, não vai julgar ninguém, não vai matar ninguém. Quem é que nos julga e nos mata simbolicamente, como a gente estava falando, espiritualmente? Quem? Se as leis estão nas nossas consciências, ou seja, o tribunal das leis estão aqui nas nossas consciências. Quem é que vai se encolerizar com as nossas atitudes que a gente cometeu? Somos nós mesmos, né? Porque eu cometi erros graves. E muitas vezes a gente pode se encolerizar conosco. E aqui também dizendo, enviou os seus exércitos, ou seja, as leis que estão em todo o universo. Esse é o exército de Deus. Está aí para ser cumprido. Mas se nós não cumprirmos essas leis, nós vamos responder ao tribunal das nossas consciências aquilo que a gente cometeu. Como diz aqui, se eu fui um homicida, que eu matei, que eu destruí, a lei que está na minha consciência vai, né? Como diz aqui, através da lei de causa e efeito, porque nós somos livres, né? Como diz aqui, as leis de liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Nós somos livres para fazer, né, coisas, para escolher um caminho.
Eu posso muitas vezes escolher um caminho equivocado, como muitos de nós escolhemos no passado. Nós somos homicidas. A gente destruiu muitas pessoas, cidades. A gente poderia ter cometido esses erros graves. Então eu fui livre para usar da minha liberdade que Deus me deu, mas eu cometi atrocidades. Só que dentro dessa liberdade exige uma responsabilidade. Então, ou seja, eu sou responsável por esses atos que eu cometi. Jamais eu vou ficar impune às leis de Deus que estão em nós. Né? Ou seja, então incendiando, aqui ele coloca também incendiando, então simboliza esse fogo da purificação. Ou seja, o fogo da purificação que Jesus coloca no Evangelho lá de Jesus, que quando ele batiza as pessoas com esse fogo da purificação, ou seja, tornando uma pessoa que despertou para a realidade da vida, ou seja, queimando os seus vícios, destruindo os seus defeitos, seus erros, e se tornando um novo homem, ou seja, se purificando através deste fogo, que é através que queimou essas cidades que muitos de nós construímos no passado, ou que estamos construindo ainda hoje, cidades que cada um vai fazer a sua vida e vai construir uma cidade, uma organização dentro da sua consciência. Cada um de nós vai ter suas construções de suas cidades. O que estamos construindo para as nossas vidas? Serve para a gente refletir, né? Nesta noite. O que estamos construindo? Estamos construindo os esforços para que realmente o reino do céu se implante nos corações? Ou estamos ainda no movimento de destruir esses corações através da ignorância, do mal de não conhecer esses ensinamentos, essas leis divinas, que está aí para todos nós, né? Para refletir. Vocês conseguiram agora compreender melhor? Então vamos para o 8. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então aqui tem 2 versículos. No versículo 8, ele disse aos servos, ou seja, aqueles que são os trabalhadores dele, né, do Senhor. As bodas, na verdade, estão preparadas, já está tudo preparado, tudo pronto. Essa festa, esse festim de núpcias, né, essa sintonia com Jesus, já está tudo preparado. Mas os convidados não eram dignos. Então aqui diz o seguinte: se tornaram indignos por não aceitarem o convite de Jesus, preferindo seus interesses e paixões pessoais. Então aqui novamente, né, ele diz aos servos, ó. Então, né, ele diz que os servos vão, mas os convidados não eram dignos. As bodas já estavam preparadas. Ou seja, essa indignidade de ainda viver essa vida que a gente comentou, né, de interesses pessoais, de paixões materialistas, egoístas, egocêntricas, né, sentimentos orgulhosos, ainda egoístas. No verso 9, ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então aqui novamente o Senhor diz, então vai pelos atalhos, pela saída, vai pelos bequinhos, tudo que é lugar, vai atrás, vai convidar, né? E o Evangelho não está aí para todos nós? Está para todos, né? Que ninguém pode hoje se dizer assim, mas ninguém me falou nada, eu não sei de nada essa coisa de Jesus, mas tem tantas igrejas, tantas hoje, né? Convidando, tem gente que vai nas casas e convida, né? Então hoje, há 2000 anos, hoje não é mais desculpismo, né? Entrar nesse movimento desculpista de dizer, não, eu não sabia, né? Não fui convidado. Né? Então a tentativa de convite aos que tinham mais condições espirituais e intelectuais não funcionou.
Então o convite vai aos mais pequeninos, ou seja, a todos. Então, ou seja, na primeira tentativa, Jesus foi primeiro aos doutos lá, aqueles que tinham mais conhecimento. Tanto que ele nasceu no meio judaico ali, tudo, né? Considerado judeu, né? Jesus foi um judeu, nasceu no meio. Então convidou esses doutores, aqueles que tinham mais condições de entender os ensinamentos de Jesus. Mas eles não funcionou, porque eles não aceitaram. Inclusive perseguiram, mataram, porque eles tinham medo de perder suas regalias, né? Perder o seu poder ali, as suas autoridades. Então para eles era cômodo, aqui eles não queriam viver uma vida como Jesus, uma vida para eles como se fosse uma vida mendigando, né? Vivendo como mendigo, né? Por aí, aliciando as pessoas, convidando, né? Eles tinham lá o sinédrio, lá aquela vida boa deles. Então eles não quiseram, né? Não aceitaram. Então, ou seja, eles não aceitando, então esses trabalhadores foram enviados do Senhor para convidar todos os outros, mesmo aqueles que não conhecem, que não têm um bom entendimento, né? Porque a doutrina espírita é para todos. Apesar de que muitos acham, mas essa doutrina espírita, isso aí é para a maioria, para intelectuais, né? Porque é meio complicado. Meio complicado. Na verdade, a pessoa pode ter dificuldade para entender. Mas para que existem os grupos de estudo? Eu posso ser uma pessoa que não sei nem ler e escrever, mas isso tudo depende do interesse daquela pessoa, desses pequeninos, como diz aqui, o interesse de querer buscar. Agora, se eu ficar ali acomodado em casa, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou aprender a ler e escrever se eu não vou para a escola? Então eu preciso ir ao encontro também, né? Porque o convite está aí, mas eu tenho que buscar o conhecimento, né? E aí então cabe a nós, facilitadores, facilitar esse conteúdo a todos. Claro que, lendo aqui o pé da letra, isso aqui é um absurdo, como é que eu vou entender isso, né? O que está dizendo? Antes ele disse ali que Deus coloca fogo, que destrói as pessoas, mas como? Então a gente deve facilitar essas pessoas o melhor possível, para que todos entendam o que Jesus diz. Ou seja, então a doutrina espírita é para todos. E hoje a doutrina espírita tem esse intuito de trazer essa verdade, de ensinar esse evangelho de uma forma clara, objetiva. As obras estão aí para nos auxiliar, tem bastante obras para a gente facilitar o que Jesus disse, né? E não ficar só ao pé da letra, que daí eu não vou entender, né? Então eu devo buscar aquilo. Não vilipendiar, né? Adulterar os ensinamentos de Jesus, que infelizmente a gente sabe que muitas pessoas ainda fazem, né? Líderes religiosos muitas vezes usam os versículos para, como a gente comentou, e está dizendo aqui, não é eu que estou dizendo. Não é o mas peraí, Éder, tu que está dizendo que os caras estão enganando, que história é essa? Não é o Éder. Isso aí Jesus já disse há 2000 anos atrás. Os falsos profetas que vão enganar muitos, que vão se utilizar desses conteúdos para iludir as pessoas, para pedir dinheiro, não é? Não é assim que funciona? E é uma realidade que a gente vê, só que a gente tem que ter olhos de ver, né? Porque infelizmente existem os enganadores, mas existem aqueles que se deixam ser enganados por eles, né? Eu tenho que me deixar ser enganado, porque se eu tiver olhos de ver, não, peraí, isso aí não faz sentido, isso aí. Não, eu vou ter que buscar alguém que me ajude a entender isso aqui, porque dessa maneira que eu não aceito, né? Buscar, pedir ajuda a Deus, que Deus vai dar um caminho pra gente, pedindo com fé, com força, orando. Eu quero aprender isso aqui, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Isso aqui está muito difícil. Quem é que vai poder me ajudar, me facilitar isso aqui para mim, né? Entendido, gente? Então vamos adiante. No 10º, e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então esse é o versículo 10. Então o que quer dizer aqui, gente? Então ali eles foram buscar juntar muitas pessoas, muitos de nós, tanto bons como maus, ó, viu? Não foi só os bonzinhos que foram atrás de todos, ó. E juntou todo mundo
bolo ali. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então foram em todos os lugares, ajuntando todos, sem distinções, ó gente. Como a gente diz, vá pelos atalhos, tudo que é lugar, convidem as pessoas sem discriminação, né? Sem distinções de raça, né? De crença, de situação financeira, nada disso. Convidar todos. Né? Ah, mas aquele eu não vou convidar porque ele é uma pessoa que faz coisa errada, ele é malvado, ele é isso e aquilo. Não interessa, né, gente? Nós devemos fazer a nossa parte. E quem sabe ele não está esperando um convite para ele mudar de sintonia, né? Mudar de vibração de vida. Talvez muitas pessoas precisam de um apoio, de um empurrão, né? Para que conheçam o caminho do bem, né? Porque tem muita influência para o mal. Isso é o que mais tem, né? Para arrastar as pessoas a fazer coisas erradas. E para ajudar a fazer coisas boas tem poucas pessoas. Então a gente deve fazer a nossa parte. E os maus necessitam mais que os bons, ó, viu, gente? Porque quando Jesus diz, ele não veio para os sãos, aqueles que já estão bem, que já estão equilibrados, né? Estão em sintonia com ele. Ele veio para os doentes, ou seja, para essas pessoas que estão ainda em desajuste mental, que estão em desequilíbrio, que estão vivendo longe da casa do Pai, que estão em dor, que estão em sofrimento. Então Jesus veio para essas pessoas. Ele não veio para os bonzinhos. Para os bonzinhos ele já conhece, né? Ele já sabe, foi ele mesmo que mandou, não foi? Como diz ali, foi ele mesmo que enviou, vai lá e me ajuda. Foi isso que ele pediu. Vai lá e me ajuda a convidar, mostra para eles como é que é o Evangelho, olha ali, diz para eles que é assim. Lá eles te dão todo um treinamento para te vir, né? Como se fosse uma empresa. Vamos dizer assim, uma empresa de venda para divulgar livros, sei lá. Antes de ir nas casas para fazer essa venda de livro, vai ter um treinamento, né? Ó, vocês vão explicar isso para a pessoa, é assim, assim, assado. Vão dar um curso, vão explicar bem, tudo certo, estão bem preparados, então vai à luta. E quantos de nós a gente vem aqui convidados pelo Cristo? Porque ninguém caiu aqui de paraquedas, né? Quantos de nós veio convidado e muitas vezes não está fazendo o que deveria fazer, né? De fazer esse trabalho de divulgar a doutrina, de levar essas pessoas que estão numa situação difícil, muitas vezes, de mostrar para eles que há um outro caminho melhor. Muitos de nós ainda ficam nesse movimento de eu querer para mim. Diz, não, mas eu sei, para mim tá bom, né? Aí fica lá, né? Como se fosse ficar só lá naquela casa, muitas vezes fazendo só aquele trabalho, ele que sabe tudo. E não foi assim que a gente foi programado para vir aqui, né? Então ele diz, vai lá e convida todos. Então ficando cheio de encarnados e desencarnados para a festa. Ou seja, porque encarnados e desencarnados é a mesma coisa. Mas como assim que é a mesma coisa? Qual é que é a única diferença? A diferença é que eles estão fora desse corpo de carne. Mas são pessoas como nós, são espíritos. E que nem aqui hoje, aqui a gente está rodeado por espíritos, aqui está cheio de espíritos aqui. São poucos encarnados, mas desencarnados tem muitos, que também estão sendo convidados. Que os benfeitores trazem eles aqui para que eles possam acordar, gente, para que eles possam entender, mas eu quero conhecer essa festa aí de Jesus, aí sair dessa vida que eu estou, né? Que ele está dizendo que é uma vida boa, uma vida de paz, né? De sair desse sofrimento, dessa situação. No verso 11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Então o rei, né, simbolizado o rei, mas que é Deus, né? Então ele vendo todas aquelas pessoas, aquela gente encarnada e desencarnada, que Deus vê tudo, né? Mas percebeu que viu um ali que não estava trajando um veste nupcial. Como assim não estava trajando veste nupcial simbolicamente, né? Anos atrás, muitos sabem que para ir a uma festa de boda, ou seja, de casamento, de núpcias, né?
deveria ir trajado para a festa. Aquele que não fosse com um traje, a rigor, ele não poderia entrar na festa. Né? Principalmente naquela época lá de Jesus, então tinha um traje, né, para entrar naquelas festas. Então, simbolicamente, tinha um aqui que não estava com a veste, mas estava ali no bolo. Então diz aqui, ó, jamais podemos burlar as leis na consciência, fingindo ser um homem virtuoso. Então o que é esse traje, gente? Essa veste nupcial. Então aqui nesse contexto a gente entende, essa veste seria então aquele homem que está no movimento virtuoso, de praticar as virtudes, de estar em paz de consciência, que está buscando, construindo o reino dos céus dentro dele. Então ele constrói essa veste nupcial. Ele constrói essa veste nupcial. Então ele percebeu que tinha um ali que estava no contexto, ele disse que aceitou tudo. Na verdade ele não aceitou. Por quê? Porque na verdade de coração, e como a gente não tem como enganar as leis, né? Ele estava se fingindo que era um homem virtuoso, mas na verdade não era. Ele estava fazendo de conta, eu aceitei aqui também, eu quero participar, né, das bodas, da festa de Jesus. Tá, mas aí Jesus diz, né, tem nas outras parábolas, quem é você? Não te conheço. Por que ele não conhece? Porque ele não fez os esforços. Ele não fez os esforços para poder participar na sintonia com Jesus, ou seja, ele está desintonizado. Não quer dizer aqui que Deus está, né, não, discriminando, né, não está com a veste, sai, deixa isso aí para lá, que não presta. E o Jesus também, não, eu não aceito esse espírito. Não é nesse sentido. É no sentido, Deus e Jesus nos ama, mesmo com nossos piores erros e defeitos. Mas o que aconteceu? É que as leis que estão na consciência, ele mesmo está se rejeitando daquela sintonia com Jesus, entendeu? Porque ele não está em sintonia com Jesus. Porque as leis que estão na consciência, ele não praticou as virtudes. Ele não cumpriu as leis. Então, ou seja, ele está em dissintonia. Então ele se afasta daquele contexto, daquele grupo ali que está em sintonia com Jesus. Vejo que tudo é uma questão de sintonia, né? Se eu não estou em sintonia, eu não posso participar do gozo do Senhor. Porque eu estou em outra, né? Uns dizem agora, eu estou em outra vibe, né? Eu estou em outros movimentos ainda materialistas, egoístas. E não tem muitos de nós aqui ainda que se faz de bonzinho. Eu sou um homem virtuoso porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu ajudo fulano, ciclano, né? Não saiba a vossa mão direita, a esquerda o que faz a direita, mas eu gosto de me aparecer para os homens, mostrando que eu sou um homem bonzinho, né? Usando uma máscara, ou seja, então essa máscara que eu estou fingindo usar essa veste nupcial, mas que na verdade não é a veste nupcial das virtudes que eu devo construir, né? Entenderam agora? Então vamos para o próximo. No 12, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. No 12, ó. Ou seja, então ele foi levado para o ajuste de contas, ó, que não soube aproveitar, aceitando Jesus e praticando as virtudes. Então onde que é o ajuste de contas? Que a gente já comentou antes. Onde é que é o tribunal da consciência, o ajuste das contas do que eu fiz aqui? Na consciência. As leis estão na consciência. Então eu vou me ajustar, o ajuste das contas vai ser comigo mesmo. Não vai ser com Deus, com Jesus, como muitos dizem. Mas depois vai ter que acertar as contas lá com o homem lá em cima. Não é o que muitos dizem? E que na verdade o homem não está lá em cima, e a gente sabe que ele está em todo lugar, em toda parte, mas muitos ainda têm um Deus como se estivesse em um lugar, né? Mas tudo bem, a gente respeita a todos. Então ele não praticou as virtudes, gente. Então como que ele vai gozar das bodas, ele participar do gozo do Senhor, se ele não praticou, né, as virtudes, né?
E no 13, ó, disse então o rei aos servos, ó, então disse Deus aos servos, seus enviados, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Ah, esse é forte, hein, gente? Esse é forte. Por que será, né? Se a gente interpretar o pé da letra também, né? Imagina, Deus vai me amarrar de pé e mão, vai me levar, vai me lançar lá nas trevas, lá no inferno, lá como muitos dizem, e eu vou ficar lá chorando e rangendo os dentes. Que situação, né? Vamos ver aqui, ó, entra em ação a lei de causa e efeito. Então, toda causa tem um efeito. Aquele homem que não estava trajado da veste nupcial, ou seja, que não praticou as virtudes, e ele provavelmente ele estava em outro movimento, como a gente diz, ele vai ter que responder para a sua consciência, e aí não, a gente pode querer enganar, né? Fugir das leis, né? Mas aí a lei de causa e efeito não tem como fugir. Essa aí não tem como eu querer enganar ela. E aí então é o que diz aqui, ó. Entra em ação essa lei de causa e efeito para a devida correção e educação do espírito. Ao contrário que muitos acham que lei de causa e efeito é uma punição, que não é. Podendo estar sem ações de movimento, tanto mental quanto físico. Então, ou seja, ali o movimento ali de amarrar os pés e as mãos, significa que ele vai estar ali sem movimento, né? Ele vai poder ficar numa situação difícil para a próxima reencarnação. Por que muitas pessoas nascem deficiente mental? Ou tem problemas físicos? Agora está explicando aqui, Jesus está explicando, não é o Eders. Porque ele escolheu uma vida desregrada. E aí então aciona a lei de causa e efeito, que é uma lei que vai me corrigir, vai me educar para o amor dos erros que eu cometi. Então muitas vezes eu vou me sentir ali preso naquele corpo, né? Estando desprovido de luz, então, ou seja, se nós não temos luz, né, porque eu não pratiquei as virtudes, então nós vamos, simbolicamente, vamos estar como se tivesse lançado em trevas. Ou seja, é o próprio estado transitório de espírito, levando ao arrependimento de inconformada, ou seja, um arrependimento de inconformação, né? Que diz ali, ou seja, um movimento de prantos, né? E de ranger no sofrimento. Ou seja, então, aquilo que eu não construí, que o convite foi para que eu brilhasse a minha luz, entendeu? Eu não brilhei, eu pratiquei o mal, então eu vou responder para a minha consciência dos meus atos. E posso vir numa situação difícil. Posso entrar no mundo espiritual totalmente desprovido de luz. Ou seja, é lei de sintonia. Eu vou estar num movimento de trevas. Eu não tenho luz, né? Eu não brilhei a minha luz, então eu vou estar em trevas. Entenderam? É sintonia. Como que eu vou estar em luz se eu não brilhei a minha luz, se eu não pratiquei as virtudes? Eu vou me sentir repelido daquele movimento virtuoso de luz que eu não busquei para a minha vida. Então não existe, né, gente, esse inferno que diz aqui, essas trevas, é um movimento psíquico, né, é um movimento de sintonia. Então no livro que eu abreviei, no livro Céu e Inferno, fala lá assim, ó, Kardec diz o arrependimento, então, ou seja, eu pratiquei ações erradas, né, mas, então eu no mundo espiritual eu tenho arrependimento. Aí então entra a expiação e reparação das minhas atitudes que eu cometi equivocadas. É uma tríade, ó. Arrependimento, expiação e reparação. Ou seja, em uma nova oportunidade, através da lei da reencarnação. Então Deus não vai nos destruir, como diz antes. Deus vai nos dar uma oportunidade para que eu seja educado para o amor, para o belo, para o bom, para que eu construa esse reino de paz dentro de mim, que é o reino dos céus. E através das encarnações, nós vamos, ou seja, tecendo
a nossa veste nupcial, né? Através de todo o movimento que eu fizer no bem, praticando bem as virtudes, eu estou tecendo a minha veste nupcial. Para que eu possa estar em sintonia com Jesus. Para que quando eu desencarnar, eu não chegue lá desprovido da veste, né? Então, o que tu está fazendo aqui? Tu não praticou as virtudes, né? Aí entra num movimento de sofrimento, muitas vezes, né? Então, no 14, eu acho que agora é o encerramento, ó, porque é o último versículo, para nós encerrar. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a gente sempre, o convite é de Jesus, né? Não é da casa espírita, não é de religião, não é de pastor, não é de padre, respeitando a todos. O convite é de Jesus para todos nós. Vejam, olhem para o lado. Quantas pessoas tem aqui hoje? A gente não precisa nem dizer, né? E espero que muitas pessoas vibrem, então, talvez lá na internet, né? No Facebook com a gente, né? Fica uma reflexão para nós. Todos somos convidados, mas poucos são os que fazem esforços no bem, praticando as virtudes, para que a escolha seja consciencial, de paz, da consciência do dever cumprido. Então, para nós fechar com chave de ouro, né? Que Jesus nos ensina. Que aí, então, eu fazendo a minha parte aqui, fazendo o bem no limite das minhas forças, não acima do limite, mas no meu limite, que Deus dá um fardo para cada um, que cada um pode carregar, né? Não acima do que eu posso. Então, fazer o que eu posso, né, gente? Fazer o bem, em primeiro lugar, para mim. E aí, então, ou seja, como é que eu vou saber se eu vou fazer parte desse grupo aí, né? De Jesus? Como é que eu vou saber se eu vou ser um homem que eu vou fazer parte desse festim nupcial? Né? Quando nós desencarnarmos, ou seja, a consciência vai me dizer se eu vou estar em paz daquilo que eu vivi aqui, que eu construí aqui, né? E aí então eu vou ter a paz do dever cumprido, que eu fiz o meu melhor, fiz o que eu pude aqui na Terra. Né? Então eu vou estar em sintonia dentro do que eu tinha para oferecer, né? Com Jesus. Então, gente, muito obrigado a todos, tá? Espero que a gente reflita bastante esses ensinamentos. E novamente, né, fica o convite para as nossas consciências. Quando que eu vou aceitar o convite? Quando que nós vamos aceitarmos? Vamos ficar sofrendo ainda por quanto tempo, né? Então, esse convite já faz muito tempo que ele nos convida. Cabe a nós aceitarmos e buscar o que Jesus tem para nos oferecer. Olha quanta coisa tem para a gente aprender, né? A gente tem grupo de estudos, tudo para debater junto. Então, gente, ó, muito obrigado, tá, por tudo, pela paciência de me ouvirem. E fica o ensinamento da noite. Que assim seja. Então, quer que eu faça a prece? Então, já vamos fazer a prece, então, de encerramento. Vamos, então, convidar a todos. Vamos entrosarmos. Vamos, então, refletir sobre o convite que Jesus fez a todos nós. Fica para as nossas consciências. Que possam os benfeitores amigos trabalharem em cada espírito imortal o despertar desta consciência que ainda está dormindo, que ainda não acordou para as verdades da vida. Que possamos, Senhor, que o Senhor nos dê força, nos dê paz, nos dê bastante entendimento para que a gente possa aceitar esse convite, construindo o reino dos céus dentro dos nossos corações, praticando as virtudes, cumprindo as leis do nosso Pai Criador. Obrigado, Senhor, por tudo, ao nosso amado Pai Francisco e a toda a nossa família espiritual. Que assim seja. Assim seja.